oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o livro dos médios, que possamos, Senhor, entender esses ensinamentos e colocar em prática em nosso dia a dia, com as pessoas que temos contato. Muito obrigada, Senhor. Agora sim. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médios da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá. Alguém quer fazer a página? Alguém? Não? Tudo bem. Eu sempre faço, né? Não, tudo bem, eu vou. Eu posso Luciene, fazer, Tonzelli. pode fazer? É porque Aí, tinha perdido aqui o. Tudo bem. Peraí, Porque agora, olha só, qual é só é? para lembrar vocês que nós estamos na sequência do livro, nós não estamos fazendo o evangelho todo dia, ok? Estamos na Eu, sequência do o livro Caminho, Verdade e Vida, que era para facilitar todo uhum, mundo, que aí todo mundo vai ter o livro em mãos, né? Até para que de repente vai assistir depois, quer ver o livro em mãos. Eu só coloquei um parêntese aqui, tá? Que não tá pintado, não sei se vocês perceberam aqui o texto, não tá pintado. É só para explicar o que significa a palavra Pentecostes, tá bom? Mas pode ler o texto direto, depois a gente volta nesse vocábulo, só para entender do que se trata, tá bom? Pode seguir, Luciane. acho que eu vou botar o fone de ouvido que vai ficar, acho que mais fácil. Porque eu gosto de ler pelo Tudo, livro. a gente, tudo Pelo bem. livro. Peraí só um minutinho. A gente Rapidinho. te aguarda, sem problema. Fica mais fácil. Porque a letrinha aqui é muito pequenininha. Vamos lá. Lição 10, né? Lição 10 do Isso. livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não falaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio. Curam os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce
de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Esse foi um marco, né? Eu vejo como um marco assim daquela época para ratificar realmente dentro do mundo íntimo de cada apóstolo do Cristo esse momento, né? Porque tudo bem, Jesus, quando ele vamos botar assim, né? Porque não tem ele ressuscitou e voltou, ficou 40 dias e 40 noites com os apóstolos. Isso já foi assim para eles, nossa, realmente existe mesmo, né, vida após morte. Então, o que o Cristo falou é verdade mesmo, né? E isso trouxe para eles, no mundo íntimo deles, uma fortaleza, né? De tudo aquilo que o Cristo ensinou a eles todo aquele tempo. Mas essa parte do Pentecostes é muito interessante, porque a gente observa aí um grau de mediunidade, né? Deles conseguirem, pelo menos eu estou falando o que eu estou sentindo, o que eu estou entendendo, da mediunidade, né, dos apóstolos, porque eles falavam aos povos, às pessoas de outros povos, de outras línguas, né? Sei lá, se fosse inglês, francês, alemão, hoje eles falavam, e eles pregavam o ensinamento de Jesus, né, na língua daquelas pessoas que ali estavam. Isso assim foi e fortaleceu, acredito eu, que tenha fortalecido muito a certeza, né, dos ensinamentos de Jesus, de tudo que o Cristo pregava, porque ficou muito assim, não, como é que eu, discípulo do Cristo, não sei falar essa língua e tô pregando aqui naturalmente numa outra língua que eu nem nunca estudei, que eu não sei, né? Então, realmente fica aqui um marco da mediunidade no Pentecostes. E ele fala, né? Jesus já falava, né? Que os filhos, e nos últimos dias acontecerá, né? Diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Então Jesus já estava aí anunciando que haveria, né? Essa comunicação entre porque o mundo espiritual e o mundo material andam em conjunto, né? Ora estamos encarnados, ora estamos encarnados, mas estamos aqui todos, né? Encarnados e desencarnados vivendo, né? Normalmente. E essa comunicação dos desencarnados com o encarnado, que é a mediunidade. Ele até fala, né, uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral de todos. Sem dúvida, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu lembre. É mais ou menos isso mesmo que eu entendi. O Tom Zé, se por favor.
Não, mas se Faz quiser sua continuar falando, pode falar, interpretação. sem problema. Mas está Não, é certíssima. porque Foi um fenômeno, foi uma eu não. situação. Desculpa, pode falar. Não, não, é porque se eu não marcar aqui as coisas importantes, eu esqueço. Não, tudo bem, tudo É, me bem. pegou de surpresa, assim, eu não tinha lido a página Não, ainda. sem problema, sem problema. Foi ótimo, mas é isso mesmo que você comentou. O Pentecostes pô, é difícil a gente compreender, né? Porque no Atos dos Apóstolos, você lê um trechinho aqui importantíssimo. É, esse relato, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Que últimos dias são esses? Que últimos dias são esses, né? E aí fica todo mundo se perguntando. E cada um tem uma interpretação esquisita, né? O imaginário do ser humano é impressionante. A gente imagina as coisas mais absurdas. Então a gente tem que revisitar o que significa a palavra Pentecostes, tá bom? O Pentecostes, na verdade, é uma tradição judaica, né? Hum. Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo. É literal, não é tipo, eu acho que tem um símbolo. Não, não tem símbolo, não. Se você pegar do grego, ele significa exatamente quinquagésimo. Essa palavra deriva do grego, que significa quinquagésimo. Acabou, não tem. Quinquagésimo primeiro, Pentecostes primeiro, Pentecostes segundo, é a palavra mesmo, o vocábulo. Então realmente significa Uhum, quinquagésimo. Historicamente, para o povo judeu, ele é comemorado, né, e é simbolicamente lembrado no Festival Judaico da Colheita, o Shavuot, né, que comemora a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que compõe-se exatamente dos 50 dias depois do Êxodo. Então, depois que ocorreu aquela fuga, aquele êxodo, contaram-se 50 dias e, teoricamente, 50 dias depois, ocorreu o chamado. Né, Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, eles mantiveram a tradição de, logo após a Páscoa, né, a Páscoa judaica, né, não a Páscoa católica ou a Páscoa cristã, né? Acho que todo mundo aqui sabe, né? Jesus não nasceu, não nasceu no período de inverno, né? Eu acho que aqui todo mundo sabe disso, né? Isso foi uma invenção. Jesus nasceu na manjedoura no verão, não era inverno. A narrativa não é de verão, é de inverno. Como as estações do ano no norte são muito bem conhecidas, né? E aquela latitude que eles estão, que aquela região está mais ao norte, então a gente sabe que não foi no inverno, então não foi próximo de dezembro o nascimento de Jesus. Desculpa decepcionar alguém aí que gosta de sempre de comemorar o dia como se fosse exatamente aquele dia, né? Porque não foi. Ele foi adaptado, ok? Só para te lembrar isso, porque às vezes a gente confunde os tempos, né? Mas só para saber que não foi nesse dia. Mas o que é importante e que é classificado como os últimos dias, porque isso é um comentário dos discípulos falando que Jesus falou exatamente isso. Nos últimos dias eu vou derramar sobre vós, né, sobre toda a carne, ou seja, os potenciais mediúnicos. Aí alguém pode falar assim, ué, mas é estranho, no Velho Testamento havia pitonisa, havia isso, havia aquilo. Sim, havia mediunidade sem o Cristo. Mediunidade sem o Cristo. Mediunidade sem grandes vultos de auxílio, de amparo, né? Então, a mediunidade com o Cristo não é a mesma coisa que mediunidade. Ok? Só para a gente destacar e separar isso. Então, como é que contabiliza isso com relação ao ambiente do cristianismo, né? Acho que todo mundo deve recordar isso, quem estudou um pouquinho lá do catolicismo, quem conhece um pouquinho dessa historiografia. No cristianismo nascente, o Cristo, após a ressurreição, ficou 40 dias com os discípulos, certo? Ficou 40 dias com os discípulos. 40 dias, 40 noites. E após a sua ascensão, mais 10 dias depois, completando 50 dias igualmente, onde ocorre o fenômeno do dom de línguas. Ou seja,
esse aglomerado de todos que está sendo comentado aqui, ó, no dia de Pentecostes, ou seja, o 50º, né? O 50º dia de comemoração da tradição judaica, todos retornaram de diversos lugares distantes para essa comemoração judaica. Ok? Então, ele deixou exatamente, após os 40 dias que permaneceu com os discípulos, e após 10 dias, né, ficou mais 10 dias depois, coincidindo ocorrer durante aquele período o fenômeno chamado o dom das línguas, que na verdade foi um fenômeno ainda mais complexo, porque Pedro falava, Pedro se destacou e começou a falar, né, tentando explicar o que estava acontecendo, mas já estava acontecendo um fenômeno de tradução simultânea. É como se cada um tivesse com um fone de ouvido na orelha, ouvindo no seu próprio idioma. Então, houve um fenômeno de tradução simultânea. Ou seja, um fenômeno praticamente de voz direta, onde cada um ouviu no seu idioma. Foi impressionante. Né? E isso que ocorreu no exato 50º dia, no Pentecostes. Então, na tradição judaica, onde todos estariam ali reunidos, vindo de diversos lugares distintos, ocorre esse fenômeno. E, claro, né, por esta razão, o dia de Pentecostes é, às vezes, considerado o dia do nascimento da igreja cristã. O nascimento da igreja cristã. Por que ele classifica como nascimento? Igreja aqui significa conjunto, tá, gente? É um conjunto de pessoas dá o nome de igreja. Sim, pode falar. Te interromper rapidinho. Para mim, eles falavam na língua das pessoas, então não é. Eles falavam na língua deles e aquilo havia uma interpretação simultânea, então. Exatamente. Como se fosse assim. Exatamente. Todos escutaram então, concomitantemente. Por exemplo, é como se fosse uma reunião da ONU. Uma reunião da ONU. Ah, sim. Todo mundo tem aquele fone que todo mundo ouve a mesma. Exatamente. Todo mundo escutou na sua própria língua de origem, com total fluência, com total fluidez de pensamento. Né? Entendi, mas os discípulos falavam na língua deles, né? Ele podia estar. O Pedro falava um vocábulo e eles ouviam uma outra voz no idioma deles. Tá, entendi. O Pedro falava no idioma dele, né? Ele não tinha condições de pegar e começar a falar em outro idioma. Ele falava no idioma dele, por isso que o fenômeno de dom de línguas, né? É como você tá perto de um francês, você fala em português e a pessoa está entendendo o que você está falando, ouvindo no idioma dele. Né? Houve um fenômeno de tradução simultânea. Então, certamente havia espíritos desencarnados coordenando a tarefa junto, né, em conjunto, onde eles conseguiram falar, né, diretamente cada língua. E assim, lembrando, né, não eram idiomas bem estabelecidos. Né? A Mesopotâmia, a Frígia, a Líbia, até mesmo o Egito. Então, o Egito falava-se árabe, falava árabe. Os cretenses, né, de Creta, cretenses da região chamada Creta, né? Os cretenses, a Líbia, a Frígia, a Mesopotâmia, cada um falava um idioma. E o pior, do mesmo grupamento da Mesopotâmia, às vezes falava mais de um dialeto. Ainda tem esse problema do dialeto, né? Os partos, os romanos. Romano, então, você decreta romano em diversos lugares do mundo, então cada um falava um idioma, era uma confusão danada, né? Nunca houve um idioma preponderante no Império Romano, né? Então, o que ocorre é isso. Cada um ouviu no seu idioma. Então, vamos supor, eu sou ali da Mesopotâmia, junto com um vizinho lá, uma tribo vizinha. Uma tribo vizinha fala um dialeto difícil de entender. Eu falo outro. E ele entendeu o que eu entendi. É impressionante. Então, todos ali entenderam. Né? Como tinha sido tido um grande fórum, né, para comemoração dos Pentecostes, né? Ou seja, eles já conheciam as pessoas que estavam indo para ali, eles se intitulavam judeus, né? Se intitulavam admiradores dessa cultura, seguiam essa cultura, foram até lá para isso, para a festa do Pentecostes judaico. Ok? Então, comemorar o quê? A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Ou seja, eles já tinham uma certa base. Né? Então, eles sabiam também pela cultura que eles estudavam
que havia um Cristo prometido. Havia algo diferente que iria surgir no mundo. E Pedro pega e fala, sim, já chegou, né? E eu vou anunciar agora para vocês. Então, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Ou seja, ele começou a fazer uma explanação, uma explicação sobre a boa nova, e cada um estava ouvindo no seu idioma. Hoje, para a gente, não é algo sofisticado, né? Você bota as pessoas numa cabine, né? Faz tradução simultânea, né? São 30 idiomas. Você bota 30 pessoas fluentes em mais de um idioma, você fala em um idioma, o cara traduz para o idioma do egípcio, aquele ali da Mesopotâmia, da Frígia, traduz para o árabe, enfim. Os dialetos que eram falados em Creta. Se você olhar no mapa, embora fossem muito próximos uns dos outros, idioma sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema. Então vamos lá. Então, dito isso, só para esclarecer esse detalhe, quando ele falou, com certeza vários outros espíritos auxiliaram na transmissão desse pensamento. Auxiliaram. Como também ocorre, por vezes, comunicação da mesa mediúnica, onde a pessoa que está se comunicando, ele não é brasileiro. Às vezes é americano, às vezes é francês, às vezes é italiano. Não é exatamente um brasileiro. Ué, mas o médium está falando em português? Não, o médium está captando o pensamento dele. Pensamento não tem idioma. Eu sei que é algo extremamente complexo para a gente entender isso. A forma que ele está pensando não tem idioma. Mas se bobear, o médium começa a querer falar inglês. Mas, claro que a espiritualidade superior vai trabalhar o processo do pensamento para receber o pensamento sem as prisões da língua, do idioma. Porque, na verdade, todo idioma é uma prisão. Você quer falar de um sentimento e aquele idioma é pobre em vocábulos para descrever, é claro que fica mais difícil você descrever o sentimento, né? Por exemplo, se você quiser falar saudade em inglês, você vai se surpreender. Não existe uma palavra saudade em inglês. Você fala, I miss you, eu sinto sua falta. Só que sentir falta de alguém não é saudade, né? Você não está descrevendo um sentimento. Você pode falar assim, senti falta de você aqui na obra para carregar pedra junto comigo. Não é a mesma coisa a pessoa falando que sentiu saudade de um sentimento mais nobre e puro, né? Então, a espiritualidade fez isso, traduziu simultaneamente. E eles não eram médiuns auditivos para pegar e ouvir o som produzido por um espírito onde ninguém mais ouvia. Ocorreu um fenômeno de voz direta simultâneo, concomitantemente, ao mesmo tempo. Cada um ouviu no seu idioma o que Pedro estava falando. Então houve uma onda de alegria, uma surpresa. Porque todos se observaram um do lado do outro e caramba, eu estou entendendo o que está falando. Você imagina, você vai para um lugar, não sei se você já for em algum lugar onde cada um falava um idioma e você não entende ninguém. Dá até uma sensação de paz, porque você não precisa prestar atenção. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você não precisa prestar atenção. Você não fala o idioma da pessoa, você fica quieto. Você não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. E aí, de repente, aquela alegria invade o espírito geral. Por quê? Todos começam a entender concomitantemente o que está sendo falado. Então, claro que não faltaram os sépticos, né? Aqueles que são mais pertinazes e não compreender o fenômeno, dizer que atribuir a loucura, embriaguez, que a pessoa não estava lá presente. Pessoas estão loucos, estão embriagados, né? Mas foi uma revelação. E Simão Pedro destaca-se e esclarece. Ele se destacou porque todo ficou aquele burburinho que se tratava da luz prometida pelos céus à escuridão da carne, que é justamente o que Jesus havia falado. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Mas esse dos últimos dias dele, dos últimos dias do Cristo, muito próximo aqui ao planeta Terra. Gente, de ficar imaginando que Jesus fica vagando pelo planeta Terra, arrumando o que fazer, é acreditar que Cristo não tem o que fazer, né? É achar que Cristo fica à toa. Então, esse dos últimos dias
é que terminaram-se os 40 dias junto com os apóstolos, mais 10 dias, ou seja, mesmo depois, quem buscar na Bíblia vai encontrar outros momentos em que, a caminho de Emaús, Jesus aparece novamente para os discípulos, eles estavam desestimulados, e ele vai... Alguém recorda desse trecho? Jesus vai caminhando com esses dois discípulos a caminho de Emaús, animando eles. Nossa, que maravilha, boa nova, que maravilha surgir isso no mundo. E eles estavam desestimulados, como era difícil falar sobre a boa nova. Eles não reconheceram o Cristo. Ele não estava com a mesma aparência física. Olha que incrível. Aí vai, eles sentam no lugar, começam a jantar. Quando começaram a sentar para começar a comer, começa com aquele pãozinho árabe, né? Qual era a tradição, né? Você estava morrendo de fome, você estava na estrada. Sentou para comer, você engata comendo. O que eles tomaram susto? Eles viram aquele mesmo movimento do Cristo. Começou a servir cada um deles e ele se serviu por último. Eles abriram o olho. É o Cristo. É Jesus. Mas já haviam passado os 40 dias. Então, realmente, o Cristo ficou, na verdade, 50 dias. Claro que ele, com certeza, apareceu para outros, orientou outros discípulos. Jesus trabalha o tempo todo. 24 horas por dia. Aliás, nem tem nada a ver com a rotação do planeta. Ele continua trabalhando incessantemente para dinamizar a implantação do reino de Deus em nossos corações, que é a meta e a missão que ele estabeleceu desde o começo. Então é uma situação muito bela, porque realmente ele ficou os 50 dias. Então Pentecostes, e os discípulos estavam realmente desanimando, ficando meio para baixo. Quando ocorreu o fenômeno do Pentecostes, foi outra situação, né? Então, é por isso que Emmanuel deixa bem claro aqui, desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí agora Emmanuel pontuando, até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Por que frágeis e indecisos? Porque eles pensaram assim, acabou a orientação divina. Acabou, a nossa luz divina foi embora. Jesus tinha mais o que fazer, agora nós vamos ter que pensar como fazer. E aí ficou aquela coisa, quem sou eu? Já perceberam que a gente fala a mesma coisa? Pô, quem sou eu para perdoar? Quem sou eu para compreender? Quem sou eu para amar? Isso são comentários de quem é frágil. Quem sou eu para falar do Cristo, né? Exato. Porque nesse caso deles aqui, como eles frágeis e indecisos, imagino, né? Você imagina perder a presença, né, física do Cristo ali, né? Com eles o tempo todo. E hoje nós fazemos isso mesmo, né? Nós ficamos quem sou eu, meu Deus, para ir lá na frente fazer um estudo? Quem sou eu para... Então a gente fica fazendo isso tipo mesmo. Não é? Imagino eles então, lá naquela época. Exato. Foi muito pior, né? Foi uma situação muito pior. O Cristo estava aqui com a gente, 40 dias, 40 noites, né? Até naquele filme de Zeffirelli, você vê que Zeffirelli coloca uma parte... Adoro esse filme. Aquela pegada, né? Foi muito brilhante. Zeffirelli mostra Pedro botando a cabeça no ombro. Senhor, não se vá, por favor. Fica com a gente. E... né? É a situação, né? Por exemplo, o Senhor tem que estar aqui com a gente. Mas não é assim, né? Não é assim que o jogo da vida funciona. Não, de jeito nenhum. Estamos frágeis, indecisos, mas temos que superar. Então ele comenta. Tem que ter a fé, né? Mas desta hora em diante que ocorreu esse fenômeno, que foi um fenômeno impressionante. Porque como é que Pedro ia falar lá no Pentecostes? Como é que Pedro ia falar com certos grupos? A página não fala sobre isso, mas podemos imaginar. Ele estava numa região onde o idioma não era universal, não era homogêneo, não era unificado. Os países não tinham essa identidade de países como temos agora. Então era tudo fragmentado. Então você, às vezes, para poder explicar alguma coisa, você tinha que fazer mímica. Aliás, se a gente buscar a tradição do Velho Testamento inteira, nós vamos observar em vários momentos, inclusive Paulo de Tarso,
em um certo momento, explica descendo de um cavalo por um processo de mímica. O que ele estava querendo dizer? Porque eles não estavam entendendo o idioma. Paulo falava vários idiomas, mas sempre fica faltando algum, né? Numa terra onde tem muita subdivisão de idiomas, não há uma unificação, é muito difícil. Quando ocorre isso, ele fica mais estimulado ainda. Puxa vida, eu vou poder falar das experiências junto com Cristo. Eu vou poder... Aí, por isso que Emmanuel comenta, a partir desse dia em diante, eles quebram as influências do meio. Qual é a influência do meio? Ele começava a falar e alguém zombava. Ele começaria a falar e alguém, 2, 3 virava as costas, eles ficavam desanimados. Pô, ninguém quer me ouvir. Eles não estão mais preocupados com isso. Eles sabem que essas palavras vão ecoar dentro dessas almas para sempre. Para sempre. Então eles começaram a ter uma visão diferente. Né? Passa o que? Curam os doentes. Pedro começou a curar os doentes. Onde Pedro passava a sombra de Pedro curava os doentes. Tamanha fé que as pessoas passavam a mobilizar para esse tipo de investida. Eu tenho que chegar próximo daquele discípulo porque eu sei que eu vou me curar. Então, o trabalho ganhou a dimensão que nós conhecemos da propagação do cristianismo a partir desse dia. Foi realmente um dia, esse 50º foi um dia importantíssimo. Então levanta o espírito dos infortunados, fala aos reis da terra, em nome do Senhor. Ele sabe como ele deve falar, porque ele sabe, quer saber, eu tenho que estar com o meu coração aberto, eu tenho que falar com alegria, com felicidade, e Jesus vai fazer o resto. Eu tenho que fazer o meu melhor, me doar aqui ao máximo. E eu corria. E com certeza esse fenômeno de ter uma comunicabilidade mais direta deve ter ocorrido essa tradução simultânea possivelmente pode ter ocorrido outras vezes, devido à dificuldade de estabelecer uma comunicação onde cada grupinho falava um idioma diferente. Né? Você vê, português de Portugal não é igual ao português do Brasil. Não é. Eu aprendi espanhol, terceira língua mais falada do mundo. O espanhol de Espanha não é o castelhano, daqui da América Latina. Existem até palavras que são ofensivas, que são falsos cognatos, enfim. Tem que sentar e estudar, é difícil. Não tem caminho fácil com relação a esse aspecto da comunicabilidade, né, com a dificuldade do idioma. É uma barreira inicial muito forte. Então, o poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Então, é claro que os discípulos possuíam energias reduzidas. Eles não eram pessoas com sabedoria que estudaram, sabiam falar 10 idiomas, sabiam falar 8 idiomas, sabiam escrever em grego. Simão Pedro era um pescador humilde. Ele não sabia, ele não tinha esses recursos. Então, o poder de Jesus se lhes comunicara, sim, a essas energias reduzidas. Com certeza. E conseguiu propagar a informação, conseguiu explicar o que significava a Boa Nova. Então, estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, Emmanuel está até colocando meio de forma subliminar que inúmeras outras comunicações de voz direta, de influência direta, como fosse o processo de psicofonia, onde você acha que é você que está falando, mas quem está falando na verdade é um outro espírito falando pelo processo de psicofonia, conseguiram melhorar o conhecimento da Boa Nova. Mães puderam melhor aconselhar seus filhos e suas filhas. Pais puderam melhor aconselhar seus filhos e suas filhas. Poderiam falar palavras de mais amor e de mais carinho. Não porque eles as possuíam, mas porque foi um fenômeno de mediunidade. É isso que é difícil de a gente compreender, né? Então, contra o seu influxo, aí essa frase é importantíssima a gente perceber. Contra o seu influxo, ou seja, contra a influência, a inspiração da mediunidade em si, trabalha o que até hoje? Os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes,
que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? É óbvio que corações que não amam, mentes que não conseguiram desenvolver a sabedoria, não conseguiram, vão causar prejuízos morais ao derredor e, igualmente, no caminho, nos destinos. Quando a gente para observar a história para trás, a gente percebe que é exatamente isso que aconteceu. Não havia um consenso de como atuar, de como fazer, de como desenvolver o que ficou chamado como religiões. Cada um foi de um jeito diferente. E é claro que foram diversos prejuízos morais. Mas, por exemplo, você vai, né? Nossa, essa casca da laranja é muito feia. Vou jogar o fruto inteiro fora. É isso que esse parágrafo quer dizer. Não jogue o fruto fora só porque você achou a casca feia. A parte mais feia não tem nada de divino. Essa parte mais feia que escolheram, como escolheram estruturar as religiões, dogmas, sacerdócio, loucuras, ideias torpes, são os prejuízos morais que avassalam o caminho dos homens. Mas o princípio mediúnico, que traz a informação mais pura, que traz o móvel, o objeto que todo mundo está procurando. Qual é o objeto central? Como que eu faço para evoluir espiritualmente? Então, se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras através do fenômeno mediúnico. Com certeza é através do fenômeno mediúnico. A própria doutrina espírita em si, ela é 100% mediúnica. Por que Kardec é classificado e chamado, intitulado por ele mesmo, que ele é o codificador? Codificador é aquele que identifica um código. Olha, eu vou te entregar aqui um código super complexo. Decifra para mim? Então, a profissional que trabalha com códigos é aquela pessoa que vai decifrar aquele código e entender a lógica do código. É isso que ele está querendo dizer. Olha, tudo que reveste todas as religiões do mundo, aspectos de sabedoria, fulano não sei aonde, um sábio não sei da onde, Sócrates, Platão, grandes nomes da história da humanidade e tantos outros nomes, com certeza receberam a incumbência de trazer, né, aspectos da doutrina do Cristo, mas não conseguiram. Por quê? Porque ficou junto com os prejuízos morais de como eles pensam, de como eles acreditam, distorcer um pouco aqui, um pouco ali. Não tem problema. Você vai jogar tudo fora. Só porque o aspecto é estranho, você não consegue estratificar e extrair o melhor. Não podemos fazer assim, né? Então, esse aqui é um aviso sincero. Esse começo é um aviso sincero a todos aqueles que desejam realmente o progresso, porque eles vão conseguir separar o que é uma parcela de prejuízos morais do ser humano, que ainda não sabe amar, que ainda não tem sabedoria, e o que é realmente a edificação dessas construções espirituais, e que surgiram sim para dilatar a capacidade da humanidade. Né? Nós sabemos, Sócrates é um ministro do Cristo. Ministro do Cristo, não é qualquer um, não. Então ele recebeu a incumbência de vir dinamizar as nossas consciências. Né? Então o próprio Templo de Delfos, não, conhece-te a ti mesmo. E está lá no Livro dos Espíritos. Qual recurso pode lançar o espírito quando está aqui encarnado para se desenvolver? E a resposta dos espíritos: há muito tempo atrás um sábio vos legou, não disse nem qual foi o nome, não há necessidade. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Então, como é que pode? Lá no Templo de Delfos estava escrito isso. Não, mas aquele é um templo de pessoal pagão, que não sei o quê. Não, cuidado. Tem que aprender a separar o que são os prejuízos morais do caminho dos homens, ou seja, de todos os seres humanos que ainda não sabem amar, que ainda não sabem, não possuem sabedoria. Então é claro que vai sair meio tortuoso, mas você consegue ver sim os traços. Tem que conseguir, né? Temos que conseguir ver os traços de potenciais de construção divina que ali foram instituídos e alavancados.
e continua sendo alavancado no mundo inteiro. Mas agora a gente tem uma referência. A gente lê alguma coisinha de Sócrates, lê alguma coisinha de Platão, compara com Cristo. Olha, isso aqui dá para encaixar com Cristo, isso aqui não dá. Aí você sabe o que é prejuízo moral do que ele está falando e fazendo e o que não é. E aí sim a gente consegue compreender a doutrina do Cristo, né? E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos, ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, quem tiver o livro Boa Nova, procure lá os 500 da Galileia. Tem uma página falando só sobre os 500 da Galileia. 500 espíritos que foram incumbidos de auxiliar uma série de outros recursos para alavancar certos locais, certos países. Nenhum país está abandonado. Nenhum país está abandonado. Sempre são enviados missionários, espíritos que por vezes vão auxiliar, desenvolver certas áreas. Porque todo o trabalho é de cooperação. Então, é importante nós compreendermos isso, que o princípio mediúnico, ele, na verdade, é a essência da nossa ligação que sempre tivemos uns com os outros. A diferença, quando a gente fala de mediunidade na casa espírita, mediunidade com os objetivos do Cristo, vamos botar mais amplamente aplicado, né? Para não restringir somente a casa espírita, ao espiritismo. Porque sabemos que mediunidade com o Cristo ela ocorre em diversos lugares do planeta. Não podemos ficar achando que só ocorre na casa espírita. Isso é uma infantilidade nossa. Então, sim, a mediunidade ocorre em todos os lugares do mundo onde corações envolvidos em querer desenvolver o bem e focados em desenvolver os recursos do Cristo, de amor, de verdade, vai se desempenhar. Vão surgir espíritos para amparar os grupos. Não podemos duvidar disso. Que vai orientar. Claro, as orientações vão ser relacionadas ao tipo de acesso de informações que cada um teve. Então não adianta querer falar sobre, olha, vou explicar qual é o sentimento da caridade. Até hoje, aqui na Terra, aqui no Brasil, que é um polo do espiritismo cristão, nós temos dificuldade absurda para separar o que é beneficência do que é caridade. Beneficência é um ato. Caridade é um sentimento. Caridade envolve sentimento de produzir o bem, sentimento de compreender e tolerar a imperfeição alheia e o sentimento do perdão às ofensas. A gente tem dificuldade de administrar isso porque é sofisticado demais. A gente vai levando bastante tempo estudando e refletindo sobre isso. E como colocar para dinamizar no nosso mundo íntimo. Então, por vezes a mediunidade, por vezes não, sempre a mediunidade com o Cristo, ela vai ter aspectos de alavancar a humanidade nos momentos certos e nas épocas certas. Por vezes tem o quê? Os entrepostos, as entre-safras, né? Temos que compreender que nem sempre é possível a humanidade a perceber certos pensamentos. Né? Como é que você vai ler Allan Kardec? Por exemplo, vou ler os estudos de Allan Kardec sobre o Livro dos Médiuns sem conhecer um pouco básico do básico de energia elétrica. O básico do básico de matéria. É difícil, porque ele vai dar exemplos, ele vai citar Campânula, ele vai citar uma série de exemplos para você raciocinar e que você às vezes não conhece aquele exemplo. Então, foi um momento, teve épocas específicas para surgir a doutrina espírita. Igualmente, o que é mais impressionante foi o grau de espiritualidade que a França estava vivendo naquele período para receber a doutrina espírita. Porque Kardec deixa claro, nunca houve uma época tão incrível como a época que ele estava, 1830, né? Ele publicou o Livro dos Espíritos em 1857, mas em 1830, a Universidade de Sorbonne tinha desenvolvido a escola de psicologia com um nível de espiritualidade altamente sofisticada. Altamente sofisticado. Não ficava a pessoa que estava fazendo aquele curso não ficava se questionando: eu sou matéria ou eu sou espírita? Ele tinha certeza que ele era espírita. Porque em 1804,
Já havia se difundido de 1804 a 1830 o conceito claro que todos nós somos espíritos encarnados. Isso não foi invenção de Kardec. Esse aqui é o susto que a maioria toma. Por quê? Porque a própria, por vezes, apostila da FEB e os livros da FEB citam marcos da Revolução Francesa, citam marcos de certos aspectos científicos, mas esquecem de avisar, olha, existia uma escola filosófica racional, de espiritualidade, espiritual racional. Escola filosófica espiritual racional. Foi estabelecida em Sorbonne em 1830. Então, Kardec viveu esses ensinamentos, ele compreendia. E para quem ele emitia aquelas revistas espíritas, nesse período, até publicar o Livro dos Espíritos e posteriormente ao Livro dos Espíritos, eram grupos que já tinham uma capacidade, já tinham uma espiritualidade racional desenvolvida. O que estou falando de racional desenvolvida? Se você aceitou que Deus é infinitamente bom e justo, ele não pode um dia te maltratar e no outro te agradar. Ele é sempre amor. Ele é sempre bondade. Então você não vai ficar distorcendo a percepção do mundo a partir de voltar para uma linha superior e ficar dizendo, olha, agora Deus é mau. Olha, agora Deus foi perverso com você. Porque você mereceu, né? Geralmente quem fala isso é perverso. A pessoa não se enxerga perverso. A pessoa não se enxerga psicopata. É um princípio de psicopatia. Mas a pessoa não se enxerga, não percebe o grau de maldade que ela mesma está falando. E é totalmente natural. É totalmente natural. Então, aonde a mediunidade surge com Cristo? O momento que você realmente faz uma prece e pede ajuda, pede amparo, e já estudamos isso no ESD várias vezes, sobre o espírito guia, vários outros princípios religiosos chamam de anjo da guarda. Sim, eles existem. Eles estão ligados ao nosso pensamento. Eles estão sempre nos intuindo. Perdoa, tolera, produza o bem. Não sabe fazer o bem? Busca descobrir como faz. Pedala, meu querida. Pedala, minha querida. Vamos lá, coloque seu coração à prova. Cadê sua boa vontade e sua coragem de se desafiar em ser melhor amanhã do que foi hoje? E eles ficam com a gente, pensando, nos inspirando continuamente. Só que, por vezes, a gente entra num ponto de não querer ouvir esses recursos. E esses espíritos são convidados a se afastar. Há, por vezes, participação de espíritos terceiros. Na obra de André Luiz tem um episódio que ocorre isso, onde há um espírito sendo amparado por um espírito desencarnado de altíssima envergadura e que ele ficava tentando ajudar, e a pessoa ficava pertinaz, ou seja, persistindo em produzir o mal. Ficava chateado e queria se vingar. Ficava irritado com tal coisa e tentava prejudicar a pessoa, tentava prejudicar as situações. Está com raiva da empresa, tenta prejudicar a empresa. O que o espírito superior a ele falou? Se afasta. Não, mas é minha missão divina parar ele. Eu estou mandando se afastar. Ele tem que sentir que ele está arremessando espinho em todo mundo. Ele tem que sentir os próprios espinhos. Não ajuda. Deixa ele escalar o buraco que ele quer escalar. Ele quer escalar para baixo? Deixa ele escalar agora para baixo. Não ajuda. Não estimula o contrário. Aí a gente pode pensar assim, caramba, que perverso. Tinha que ficar cuidando de mim como se fosse um bebezinho de 2 anos. Não é isso. Nós já estudamos sobre isso. O nosso livre-arbítrio ele vai evoluindo. Ele vai avançando. Cada vez estamos com mais liberdade. E essa liberdade retome o domínio da governança do seu mundo interno na direção do Cristo. Eles não vão ficar mais induzindo toda hora. Está na hora de você ficou zangado, chateado? Está na hora de você reequilibrar. Ah, me desequilibrei profundamente. Faz uma prece. Reestrutura o seu mundo psicológico, o seu mundo psíquico. Vai reequilibrar todos os princípios da vida.
Então, o princípio mediúnico continua nos ajudando continuamente. Não podemos achar que mediunidade ocorre na mesa mediúnica, né? Só na mesa mediúnica. 1 hora em relação a 7 dias por semana. 168 horas tem uma semana. Aí você acha que mediunidade só ocorre durante 1 hora? 1 hora apenas? É óbvio que não. Todas as almas, todas as consciências estão interligadas ao Pai. Todos nós estamos interligados. E sempre que buscamos aurir recursos de prece, estamos lubrificando a máquina da vida. Estamos lubrificando os pensamentos, lubrificando os atritos pessoais de convivência, de como agir e reagir uns com os outros. Então a mediunidade, ela sempre vai nos brindar estímulos para melhor, mesmo aqueles pensamentos que são piores. Isso que é o difícil de aceitar. Poxa, mas um espírito me influenciou para o mal. Eu pensei assim mal. Não tem problema. Isso é para dinamizar e você perceber pelo excesso. Você vai perceber pelo excesso. Caramba, não é que eu fiquei mega zangado, que eu fiz isso, fiz aquilo e me desequilibrei profundamente? Por estímulos simples. Porque quem dá o desequilíbrio é você. Quem está fora do corpo físico só assopra a brasa. Quem é a geratriz da brasa somos nós mesmos. Não podemos ficar falando que a culpa é de quem está desencarnado. A culpa é sempre nossa. Então isso quer dizer, então, que mediunidade funciona com e sem Jesus? É óbvio, né? É óbvio. Continuamente somos influenciados e influenciamos. Mas com o Cristo, sempre vai ter, nosso pensamento como se fosse uma caixa d'água sem tampa. Vem várias gotas, mas algumas gotas que caem ali são gotas cristalinas, de amor, de sabedoria, e que a gente não valoriza. Não porque está misturada com várias outras que não são de amor e sabedoria, mas porque a gente não quer ainda absorver isso, né? Como assim? Eu vou ter que me diminuir? Como assim? Eu vou ter que me colocar na condição que eu estou errado e todo mundo está certo? É isso que acontece. É o nosso mundo íntimo que grita e não aceita os recursos de amor e de sabedoria que nos são enviados continuamente. Ok? Então, mediunidade com Jesus sempre vai ocorrer. Nenhuma ovelha da terra está abandonada a seu bel prazer. Não está abandonada. O Cristo já buscou o véu da núpcia, o princípio de casar com a humanidade. O Cristo, nesse momento do Pentecostes, ele casou com a humanidade. Ele falou, não tem problema, não existe desafio maior que eu não possa suplantar e não possa resolver. E atuou diretamente. Fenômenos incríveis, mas o mais importante foi a alegria que aqueles corações passaram a viver a partir daquele momento. Caramba, eu fui importante para alguma coisa superior, porque o superior me mandou essa mensagem, me mandou essa informação para dinamizar a minha vida, para sentir a vida com mais alegria. E com certeza, Simão Pedro conseguiu explicar em detalhes. Mas, pessoal, vamos lá. Problemas, com relação a outras interferências que surgiram, na doutrina espírita. Mas faz parte, Faz parte. Cada um, nós temos que desenvolver a nossa percepção, os nossos sentimentos, para melhor absorver esse conhecimento tão complexo que é a doutrina espírita. Mas lá naquele estudo, que nós fizemos aqui, eu não vou me recordar aqui o dia exatamente, mas ficou mais claro essa diferença que existe entre o que é o conceito o que significa todo esse recurso material para a filosofia materialista, o que é para a filosofia teológica, como se estabeleceu na Terra, com o nome de teologia, como a teologia tradicional trabalha os aspectos de livre-arbítrio e de lei de progresso e recursos de progresso, como os espiritualistas trabalham esse mesmo ideal e como a doutrina espírita trabalha. Então, como a doutrina espírita dá uma resposta muito, mas muito particular e muito diferenciada,
A gente colocou aquele capítulo só para a gente poder afinar esses conceitos, né? Tá bom? Mas pode ter certeza, a gente vai voltar nisso inúmeras vezes. E todas as vezes que vocês se sentirem incomodados, pô, mas esse conceito, essa forma que você está falando não está adequada, a gente retoma e tenta apresentar um pouquinho mais esse recurso, tá bom? Então vamos lá. Tá bom, Tonzelli. Obrigada. Nada, vamos lá. Então a 11ª pergunta, só para a gente retornar aqui, retomar a linha do pensamento, é sobre o capítulo 6 das manifestações visuais, né? Então, nas sequências, há uma explicação mais detalhada, né? Isso aqui é a comunicação entre Kardec e, por vezes, nós temos a participação aqui de Erasto, nos brindando com explicações mais detalhadas, né? Então, poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Então, nós observamos perfeitamente. E é mesmo o que se deve fazer em tal caso. Aqui ele está tratando de algo bem sofisticado. Uma pessoa que não tem medo de nada, não tem medo de espírito, entendeu? Então, vai ter ali uma confabulação mais direta. E é claro, o Espiritismo, como nós estudamos hoje, não recomenda que você faça isso em casa. Né? Eu vi um vulto, vi uma coisa, acho que eu vi um espírito em casa. Ora por ele, pede ajuda, pede amparo, abre uma página, leia uma página. Né? Porque essa questão de confabular, perguntar o que o espírito quer, o que não quer, embora ele esteja aqui recomendando, ele está compreendendo que você está numa condição extremamente equilibrada. Extremamente. Porque tem gente que pode correr um fenômeno desse e a pessoa não consegue dormir. Com medo. Vai ter alguma coisa. Vai ter. Ai meu Deus, eu tô com medo. Se acontecer alguma coisa. A pessoa cria fantasias na mente, porque nós somos excepcionalmente criativos. Cria um monte de situações que não existem. E você começa. Aí a geladeira fez um barulho. Tá! Estalou. O que foi isso, meu Deus? Meu Deus, ele fez instalar a geladeira. Não, a geladeira sempre instalou, mas como você ficou sensibilizado com aquela aparição, você ficou morrendo de medo sobre qualquer tipo de coisa que fosse surgir, que saltasse aos seus sentidos, né? Então, o que deseja, o que ele pode ser útil, enfim. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a sua comiseração, né, que você vai desempenhar, que ele testemunhará, o aliviará, certo? Você vai ficar ali comiserado com a situação daquele espírito, vai pedir ajuda, vai pedir amparo. Mas isso é uma reação natural, né? Que deveria ser natural de nossa parte. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Então, mas aí temos um problema, quando a gente está lendo essa primeira pergunta. Se você vive, e todos nós vivemos, tá? Se você vive parcialmente um pouco da filosofia materialista, você acha que tudo que você faz aqui na Terra é da matéria para a matéria. Eu não sei se eu estou sendo claro com relação a isso. O que um espírito bondoso vai me dar bons conselhos? E por vezes ele dá, e nós acordamos, aliás, onde você sempre vai encontrar espíritos, sempre vai ver espírito durante o sono. Isso sempre ocorre durante o sono. Então, pessoas que narram assim, nossa, eu vi uma coisa horrenda, vi uma coisa horrível, eu vi não sei o quê, eu vi uma situação de explosão, eu vi uma situação disso, situação daquilo. Mas, por vezes, tudo aquilo que você percebeu foi uma explicação de um espírito que gosta muito de você e está te advertindo. Olha, se você continuar com o seu coração nesse azedume, vai acontecer que você vai ficar zangado numa certa situação, você pode promover até mesmo uma explosão por falta de atenção com a sua tarefa. Se você for dirigir zangado, chateado e revoltado, você pode... Ele às vezes está mostrando situações hipotéticas que não aconteceram, mas que aconteceriam se o seu coração estiver mergulhado em angústias, em ódio, em mágoa. Então, por vezes, aquele bom conselho que ele está te passando, você entende que é alguma coisa que vai acontecer no futuro. Nossa, vai acontecer isso no futuro. Não vai acontecer isso no futuro. Aquilo é uma explicação. Já viu pessoas explicando e a pessoa pinta um cenário que não existe, absurdo, grotesco,
bem chocante, só para te dar um exemplo. Por vezes os espíritos têm que fazer isso com a gente. Ele está sendo bom conselheiro. Só que a gente não percebe, a gente fica prisioneiro. Tudo a gente tem medo. Ai, meu Deus. O que a gente deveria ter medo mesmo é o nosso coração que não ama e a nossa consciência que não possui sabedoria, ou seja, o espírito em si, né? A gente fala coração, mas espírito não tem coração. Espírito não tem corpo. Espírito não tem nem sequer perispírito. O espírito é quem pensa e quem sente. O que ele está falando? Se você está sentindo a vida sem amor, se você está reagindo sem amor, se tudo que você escolhe você não refletir e não ponderar, você não desenvolve sabedoria. Você não vai desenvolver escolhas sábias. Então, por vezes, ele está pedindo, reflete mais. Calma. Para de querer levar a vida pelo ponteiro dos segundos. Vai pelo ponteiro das horas. Não reaja pelo chicotear do ponteiro dos segundos. Reaja pelo ponteiro das horas. Reflete. É o mesmo tempo. Só que você pode gastar um pouco mais de tempo refletindo. Então vão ter ali bons conselhos para realmente aliviar a nossa forma de perceber a vida. Só que às vezes nos é desenhado e pintado exemplos mais sofisticados, né? E a gente toma um susto danado. Então, como pode o espírito, nesse caso, no caso dele aparecer, né, e ter o processo de conversação, como pode o espírito, nesse caso, responder? O espírito responde. Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Então, nós entendemos que essa forma de sons articulados que aconteceu lá no Pentecostes continua acontecendo. Continua acontecendo. Está aqui a prova viva nessa pergunta. Faz sim, por vezes até por meio de sons articulados. Nossa, eu entendi o espírito falando isso assim, 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 assado. Se você tivesse ligado um gravador, ele ia gravar exatamente isso. Você ia gravar aquela fala, aquela voz. Não foi um processo mediúnico, né? Aquela fala. No sentido sem ser voz direta. Houve ali uma materialização da voz. Ele conseguiu, através de manipulações de fluidos do médium e manipulações do fluido da sua própria constituição perispiritual, que é o fluido universal, manipular esses dois fluidos e imprimir no ar uma mobilidade atômica, que é o que a gente chama de som. Né? Se você olhar uma caixa de som dessas muito potentes, você observar como que ela desloca o ar, você vai entender que o som é uma onda mecânica. Se uma caixa de som consegue emitir som, qualquer outro recurso que consiga manipular a variação de pressão atmosférica vai gerar um som. Né? O que você percebe entre o raio e o trovão? É um fenômeno lindo. Desce o raio, uma descarga elétrica de mais de 50 mil volts, uma amperagem absurda. Só que quando ocorre esse fenômeno, ele desloca o ar em volta. Então, se você está a uma certa distância, aí você contou 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, você contou quantos segundos você viu a luz e você ouviu o som, você consegue calcular que distância o raio caiu. Porque o som, que é o chamado trovão, ele viaja na velocidade do som, da atmosfera. A luz não. A luz viaja 300 mil, né, quilômetros por segundo. O som não. O som viaja 340 metros por segundo. Então, você, ouvi 10 segundos, multiplicou por 340, você sabe que caiu o raio a distância de 3 km e 400 metros. Você consegue até precisar, né, quantos metros aquele raio caiu. Então, sim, o som é uma movimentação atômica do ar. Mas então quer dizer que na Lua não se escuta nada? Exatamente, não tem como ter som. Mas eu cansei de ver no Star Wars aqueles filmes de Guerra nas Estrelas, as naves. Pra poder o filme não ficar chato, né? Imagina. Você vai botar um filme que é silêncio total, né? Não tem um som. Não tem som no espaço, meu Deus. Não tem atmosfera. Não tem som.
Mas como nos passaram essa percepção, a gente fica guardando que tenha, né? Mas não tem. Então, só para entender isso, algumas vezes o faz por meio de sons articulados. Ele consegue capturar como foi a vibração daquela atmosfera, como foi o alterar da vibração daquele ar para gerar aquele som. Ele capta a mímica de sons que já foram propagados naquele ambiente e ele consegue articular o som que ele quer falar. Porque ele não tem garganta, ele não tem corpo físico, não tem como falar. Ok? Não tem como falar. O espírito quer falar. Fenômeno de voz direta. Mesmo um fenômeno de voz direta, não vai aparecer uma garganta. Ele não vai fabricar uma garganta para falar. Ele não vai fabricar uma caixa de som para falar. Ele vai manipular diretamente o ar, as moléculas do ar. Né? E na maioria dos outros casos, né, ocorre através da uma dúvida, Tozelli, transmissão do sobre pensamento. isso que você Sim. falou. Eu acho que eu já vi em algum filme, por exemplo, se eu sou médium psicofônica, né? Uhum. E aí aparece um espírito para mim. Ele pode só aparecer para mim, né, como a imagem, né? Eu tá vendo ele e ele pode falar através de mim, ele estando ali na minha frente, né? Não materializado, não sei, não entendo. Sim, então, Aí ele vai falar, vai dar a mensagem dele através de mim. Mesmo sem eu estar numa reunião mediúnica, de repente isso pode acontecer um dia. mas é exatamente isso que ele está falando. E isso ocorre todo dia. Na verdade, isso ocorre todo dia. Você só não vê o espírita. Entendi. Como eu quis dizer aquela comparação, que o nosso pensamento, o nosso potencial de pensar é uma caixa d'água aberta, sem tampa, é proposital. Por que eu estou dando essa comparação, esse símbolo? Porque sim, cai gotas o tempo todo na nossa caixa d'água. O nosso reservatório de pensamentos, não necessariamente todos os pensamentos que chegam até nós são nossos. Mas nós nos ligamos àqueles pensamentos que nós temos maior afinco, maior zelo, maior vontade de seguir aquele pensamento. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Agora, do ponto de vista da psicofonia, lembrando, psicofonia. Né? A gente não usa o termo incorporação. Incorporação é um termo espiritualista. Nada contra os espiritualistas. Mas Kardec explica para a gente que o pensamento do espírito vai se traduzir, você na verdade é um tradutor, você vai traduzir o pensamento do espírito e vai exercer através da voz. Então, existem recursos da nossa constituição física, do nosso corpo, em que nós controlamos a voz. Por exemplo, quando você começa a falar, você não sabe quais músculos você está articulando. Mas para falar, você articula dezenas de músculos. Da garganta, do pescoço. Pô, se for italiano, né? É quase o corpo inteiro. Ele balança o braço. Capite! Ele manipula o corpo inteiro para passar uma mensagem. Está sempre usando a chamada expressão corporal. Então pode acontecer de um espírito estar se comunicando, a memória dele é de manipulação e de atuação corporal, ele vai tentar passar uma mensagem com aquele apetrecho corporal. Acontece. Pode acontecer. Então, Zélia, Sim. Então, puxando aí um gancho da dúvida da Priscila, então, nesse caso, a pergunta que ela fez, a resposta, então, seria pelo pensamento. Sim, pelo né? pensamento. A comunicação seria pelo pensamento, é o que acontece com a gente aí o tempo inteiro, o dia todo, né? O tempo inteiro. Dependendo Esse o esse tempo o drama. todo. Exatamente, esse é o E drama. aí essa aí é a nossa, é um desafio, essa vigilância constante Mas calma aí, eu falei que a gente precisa ter no... Sim, mas tem um detalhe que ninguém está prestando atenção. Qual? Você está acreditando que é só na direção de desencarnado para encarnado. Tem vezes que tem espíritos te seguindo, porque quem está aprisionando eles e quem está mandando pensamento para eles é você. Sim, entendeu? Também, eu sei, mas a maioria... certeza. Eu tô comentando isso por quê? Porque a maioria, quando está estudando espiritismo e começa a estudar a parte mediúnica e a parte de comunicabilidade pelo pensamento, está achando que há um processo unilateral. É do mundo espiritual, né? Do mundo dos espíritos para o mundo dos encarnados. Para o mundo material. Para o mundo material. Tem vezes que o que você está fazendo, o que você está pensando, cria um princípio de curiosidade para os espíritos. Aí ele quer saber o que ela está fazendo.
O que ela está pensando? Peraí, não entendi isso. Mas por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Daqui a pouco você começa a articular pensamentos mais complexos, mais alucinados. Mas adivinha, não tem ninguém te influenciando, não. A única influência que está tendo é: ai, vai, dilata mais o pensamento aí, não entendi. Ah, faz mais um pouquinho, não entendi. E fica, porque eles continuam querendo aprender. Olha só, quando a gente deixar o corpo físico, a gente vai descobrir o seguinte: caramba, não é que eu não conseguia saber fazer isso, não é que eu não conseguia saber fazer aquilo. Dependendo do nível de prisão que o seu pensamento está em relação à matéria, você continua a vagar pela matéria querendo aprender certas coisas, querendo aprender a fazer certas coisas. Então, você vai ver espírito em qualquer lugar. Ele querendo aprender e observar o que os outros estão fazendo. Você vai numa oficina mecânica, vai ter espírito querendo entender. Pô, queria tanto ver como é que é o motor por dentro. Nunca tive uma encarnação, a possibilidade de ver o motor por dentro. O cara vai lá na oficina. O espírito vai lá na oficina e fica acompanhando o desmontar do motor. Ele não precisa comer, ele não precisa dormir. Ele não tem mais corpo físico. Fala nisso aí, nessa questão que a Pri levantou, né, Sim, de comunicação, geralmente a gente pensa no sentido, você deu um exemplo muito bom, eu não tinha pensado nisso, a gente sempre pensa do ruim, né, daquele lado negativo. Exato. Né, naquele lado negativo da mediunidade, do companheiro vir com pensamentos desequilibrantes e tal, mas aí entra a questão nossa também, do que nós estamos pensando, não é? Acredito eu, dependendo do que nós estamos pensando, vem a influência também igual, né? De sintonia de pensamento. Mas também pode haver essa questão que você levantou. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é uma costureira. De repente vem um espírito, eu nunca fiz crochê, eu nunca fiz. Vou prestar atenção, vou ver como é que é, mas como é que faz? Como é que faz esse ponto? Seria isso, né? Mais ou menos, você está falando. Você deu o exemplo perfeito. Isso ocorre com muitas pessoas. Quem já fez crochê sabe disso. A pessoa começa a fazer crochê e depois ela não consegue parar. Ela não sabe por quê. Ela não sabe que tem espíritos que eram viciados em fazer crochê e que estão do teu lado querendo ter a mesma sensação. Porque existe uma sensação tátil e existe uma sensação de movimento físico ordenado para fazer os pontos, igual uma máquina, que dá uma sensação de prazer. Prazer de estar executando a tarefa. Só que quem está desencarnado não tem mais o corpo físico. Ele não tem mais como ter essa sensação. Mesmo se ele quisesse imaginar e plasmar do lado dele o fio, o processo todo, ele não conseguiria manipular aqueles objetos. Não com a destreza, com a sensibilidade de um corpo físico. Sim. Então, por exemplo, tem reunião mediúnica, em reunião de desobsessão, que chega, né, ocorre o processo de interligar o pensamento, né, porque a mente, do médium para com o desencarnado, e o desencarnado não fala nada. E muitas pessoas ficam assim: puxa vida, eu acho que eu estou bloqueando, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Ou você acredita no projeto divino ou não acredita. Se você acreditar, você vai começar a pensar o contrário e vai até recordar um pouquinho de André Luiz. Peraí, tem espíritos que perderam a lembrança do que é um corpo físico. Ele não lembra mais o que é um corpo físico. Não lembra. Ele não lembra o que é se equilibrar num corpo físico. Ele não lembra mais o que é o ato de respirar. Ele não percebe mais o sistema límbico do corpo físico. Ele não percebe mais corpo físico porque ele está 300 anos sem reencarnar. Ele não lembra. Então, às vezes, o processo é para articular a percepção de você como espírito animando o corpo físico. Eu estou aqui encarnado, estou animando o corpo físico. Se eu apertar seu dedo, você sente dor. Você está com a sensação de sentado, a sua pele da perna detecta, pelo tato, a cadeira, você detecta o ar. Toda essa percepção que vai para o seu sistema nervoso central, ele não tem mais há 300 anos. Então, para conseguir articular um pensamento contínuo e para readaptar o perispírito dele, até mesmo para uma forma humana,
ele precisa, às vezes, de estar em comunicação mediúnica para reestruturar e equilibrar o próprio perispírito. Então, por vezes, o médium vai atuar, não tem nada para falar, ele não precisa falar agora. Ele está precisando reequilibrar ele, espírito, para com o perispírito, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de alguém que esteja com o pensamento ordenado e alinhado com o seu equilíbrio para fornecer um princípio de equilíbrio psíquico para ele, mental. Alguém, por exemplo, se você fechar os olhos e abrir com a mão na frente, você acredita que você vai ver mais de um dedo? Você vai ver sempre 5 dedos. 5, é. Mas imagina que ele está vendo 3 dedos há 200 anos. Ele vai continuar vendo 3 dedos. Ele vai continuar vendo 3 dedos. E vai acontecer a mesma coisa se um dia você quer reencarnar num lugar onde todo mundo só tem 3 dedos. Você só vai lembrar de 5. Você só vai lembrar de 5 dedos. Sim. Então, Zé, às vezes acontece, né? Você está citando aí uma reunião. Sim. Então, tem uma reunião. E às vezes acontece, né? Você sente, às vezes, aquela palpitação, né? Aquela palpitação, aquela coisa física mesmo, né? Mas, às vezes, no pensamento não vem nada. Exatamente. Entendeu? Mas é exatamente isso, No Luciane. pensamento não vem, mas você sente toda a sensação Exato. do companheiro, que não é sua, porque você não consegue bater seu coração a hora que você quer. A palpitação é uma coisa inerente à sua vontade. Sim. Né? Então, o companheiro vem com aquilo, coração acelerado, né? Mão gelada, Sim, mão porque fria, você está... aqueles pensamentos. Sim. Mas o pensamento, aí às vezes eu fico assim, meu Deus, eu não estou conseguindo captar o que ele quer falar, eu não estou conseguindo. Então, é isso que você está explicando agora. Mas é exatamente isso. Por vezes ele precisa reestruturar a relação dele, o reequilíbrio dele, psíquico, mental. Porque o espírito é só mente, ele não tem forma física. Espírito nenhum tem forma física. Ah, eu vi um espírito. Você não viu um espírito, você viu o perispírito de um espírito. Nós não temos como ver o espírito, ele não tem forma. Nós não temos forma física, não temos. Mas ele precisa se reestruturar, se readaptar. Então, espíritos mais evoluídos, eles conseguem se reequilibrar, se reestruturar. Reequilibrar é uma palavra mal estabelecida aqui, não é se reequilibrar. Ele consegue se estruturar e se reestruturar inúmeras vezes, porque ele tem um pensamento central equilibrado. E às vezes o pensamento central daquele irmão ou daquela irmã está muito desequilibrado. Ele precisa, às vezes, estar em contato com outro pensamento que está vivendo uma consciência fisiológica, que detecta a fisiologia do corpo físico e detecta toda a parte nervosa. Então, o tempo todo, o nosso espírito, ou seja, o tempo todo nós estamos aprendendo com o corpo físico. Eu sei que é difícil a gente perceber isso. Nós, encarnados, estamos aprendendo com o corpo físico. E aqueles que estão desencarnados, que também precisam desse aprendizado, também aprendem conosco através da comunicação mediúnica. Também aprendem. Mas esses recursos são recursos divinos, que são colocados para todos. Então não adianta ficar falando assim, meu corpo físico, o meu perispírito, seu? Você não fabrica nada, não é seu. Né? Então você vai emprestar a sua percepção que você tem, mental, de um corpo físico. A sua percepção que você tem de espaço. Né? Você olha para o lado, quer pegar uma coisa que está em cima da mesa. Você sabe se o seu braço alcança ou não, antes de começar a se movimentar. Você olhando a que distância está, isso não é capacidade genial de ninguém. Isso é memória. Memória de quem está animando o corpo físico há algum tempo. Você olha e você sabe. Criança às vezes erra. Ela acha que vai dar e tem que se esticar mais. Mas a maioria dos adultos sabe que consegue alcançar. Está a uma certa distância, ele já cansou de esticar o braço e alcançar a maçã da porta, o que é o objeto na mesa. Ele tem essa memória espacial. Pois então, quem desencarnou há muito tempo não tem essa memória espacial. Perdeu essa memória espacial. Ele não tem.
Ele não tem corpo. Não tem corpo físico. Então, existe uma N situações para ocorrer essa proximidade. Para ocorrer essa... Então, por vezes, o médium, né, sente muito isso. Né? Às vezes estou no transporte público, eu começo a me sentir coração acelerado, uma coisa estranha, parece que é alguma coisa... Por que você está achando que é ruim? Você está atuando com a autorização do Cristo. O Cristo está governando o mundo. Temos que manter a calma. Se assim for, Senhor, se alguém estiver precisando desses recursos que a minha consciência já detecta, que ele possa ser um bom usuário desses recursos e perceber para seguir em frente na sua jornada. Temos que ter uma visão mais alegre e feliz da vida. Senão o médium acha que tudo é infeliz, tudo é triste, tudo é horrível. Mas quem pensa assim é porque já anima a ideia de horrível e infeliz. E gosta de animar a ideia de infeliz. Porque está 1000 anos prisioneiro com outras identidades ideológicas e, igualmente, de religiões que promovem o medo e o terror e acredita que medo e terror é o que faz a pessoa evoluir. Mas você, em contato com o que é a mediunidade mais pura, você há de convir que ele deixou claro, Jesus iria derramar luz de amor para com todos. Então, às vezes, é para com todos mesmos, para todas as necessidades. Então, por vezes, aquele irmão, a necessidade é, poxa, eu preciso perceber. Isso não quer dizer que você vai ficar com a consciência aberta, né, em qualquer lugar. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer, se ocorreu além do seu controle, há uma autorização espiritual para isso. Pode ter certeza. Nada acontece sem autorização. Nós observamos nos itens anteriores aqui desse mesmo livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, onde as perguntas anteriores diziam: o Espírito pode promover isso, isso, aquilo, ele pode pegar um objeto e sumir e levar para outro lugar, se lhe for permitido. Ué, se lhe for permitido? Então quer dizer que tem atividades de interações entre meios em que ele não é permitido? É óbvio. Com certeza não é permitido. Não pode fazer só o que bem entender. Senão o mundo já tinha acabado. O planeta Terra já tinha voado para dentro do Sol. Nós somos altamente perturbados. Então tudo é muito bem ordenado e controlado. Poxa, eu senti isso assim sensado. Busca a prece. Senhor, que seja feita a sua vontade. Que recursos salvadores que possa felicitar quem precisar desses recursos. Você até consegue vibrar numa frequência até melhor. Então, se é para ajudar alguém está recebendo uma ajuda do qual você não participa conscientemente, essa pessoa vai sair ainda mais ajudada. A pessoa que eu digo, às vezes, é o espírito, encarnado ou desencarnado. Porque, às vezes, o processo de ajuda vai ocorrer com o encarnado. Às vezes, é o outro encarnado do ônibus. É o outro encarnado da escola, do não sei de onde. Às vezes, não é o desencarnado que está recebendo ajuda. E a gente, às vezes esquece isso, né? Esses detalhes. E não podemos ter esse medo, esse pavor. Nossa, eu senti um batimento cardíaco estranho e parece aquela sensação que eu tive na mesa mediúnica. Mas tu vai entrar em desespero? A semana tem 168 horas. Você acha que mediunidade só vai ocorrer na mesa mediúnica? Não vai. Ah, mas eu sonhei que estava na noite numa reunião mediúnica. Eurípides Barçanufo já cansou de explicar isso. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, depois a gente conversa um pouco mais sobre Eurípides, não dá tempo. Eurípides Barçanufo já avisou inúmeras vezes, Kardec igualmente já replicou em outros pontos, e André Luiz igualmente. Reunião mediúnica, reunião de desobsessão, ocorre a mesma reunião várias vezes durante o sono. Ué, mas espera aí, então quer dizer que eu saio do corpo físico e eu queria lembrar de coisas maravilhosas. E eu estou indo para uma reunião mediúnica? Você está indo continuar trabalhando no que você estabeleceu como meta. Então, se você se filiou a uma reunião mediúnica, por vezes, 2, 3 dias antes, você já esteve em contato com esses espíritos que vão se comunicar. Senão, estaremos falando que o processo de harmonização entre almas, de equilíbrio para ocorrer a comunicação, ocorre num passe de mágica. Não tem mágica, só tem trabalho. E é muito trabalho. Então quer dizer que antes de dormir eu tenho que me preparar para esses trabalhos?
Não, antes de dormir você tem que se preparar sempre. Por vezes vamos ser convidados para ir em lugares que a gente não quer ir. E a gente vai acabar tendo que ir. Por vezes tem um trabalho de auxílio a um grupo que vai se comunicar daqui a 2 meses. A gente fica achando que os trabalhos ocorrem e a nossa consciência não participa. Não é assim. Por vezes aquele espírito vai se comunicar com você porque você já está buscando essa proximidade, para que o auxílio ocorra com a participação da sua consciência, às vezes 1 mês antes. 1 mês antes. E para você não importa. Estou falando consciências já libertas. A consciência liberta no trabalho do Cristo, ele não importa que tem que trabalhar todos os dias, trabalhar continuamente, no corpo físico e fora do corpo físico. Você não está preocupado com o volume. Você está preocupado que o volume é pouco, que você queria mais. É sempre isso que você está preocupado. Porque a necessidade é gigantesca. Há uma necessidade de amparo e de socorro em toda a humanidade. São bilhões e bilhões de espíritos. Então, se tem 8 bilhões encarnados, tem 16 bilhões desencarnados. 16 bilhões desencarnados. E o mais incrível, boa parte das comunicações são ligadas, por vezes, às pessoas que estão na mesa mediúnica, para amparo e auxílio àqueles que estão mais próximos. Por vezes, muito mais próximo do que a gente imagina. Ou situações que ocorrem. E que ocorrem, bem, algumas pessoas aqui sabem disso. Estava discutindo aquela legislação lá no Supremo dos Estados Unidos, hein? Não tem nada a ver com o Brasil. Estavam discutindo aquela situação com a questão do aborto nos Estados Unidos. Passa ou não passa? Fica ou não fica? Revogaram. Olha, esse entendimento do Supremo a gente não entende mais assim. E tiraram a autonomia de transformar em aborto natural, né? Legalmente autorizado nos Estados Unidos. Agora, cada estado vai ter que buscar a sua legislação. O cara foi lá se comunicar. Ele fazia parte do grupo que assinou o princípio, assinou o projeto inicial. Ele queria lá influenciar para votar a favor e ficar assim. Aí você pensa, poxa, mas o cara dos Estados Unidos, cara. E daí? Ele vai buscar ajuda e amparo onde tem grupos para ajudar. Aí chegou lá, né? Se comunicou, ele não aceitava. Não, que isso é bobagem, que não sei o quê. Só quando ele descobriu que um grande amor do passado dele sofreu um aborto, também foi assassinado. Aí ele, oh, meu Deus, eu não queria ter feito isso com ele, não sei o quê. Aí começa, né? Com o estranho, o aborto tudo bem. Com os amores nossos, não. Não, o amor nosso não pode ser abortado. O amor nosso tem que vir com a gente, recebendo amor, recebendo carinho. Todos os amores que você está tendo contato depois vão ser arremessados para outras regiões do planeta. Você não está sendo treinado na doutrina espírita para buscar a paz e a felicidade. Você está sendo treinada para depois ser arremessado em outros lugares do planeta, para se debruçar em amor e sabedoria para com todos, em todos os lugares. Então é impressionante. Você, pô, mas uma comunicação, o que o cara lá dos Estados Unidos vai fazer aqui? Ele vem buscar recurso onde a espiritualidade acha que tem que ter o recurso. Mas alguém daquela reunião tinha alguma ligação com ele do passado. Então, todos nós estamos interligados. Depois você vai parar e pensar, peraí, eu acho que eu entendi. No fundo, todos nós temos uma ligação essencial. Sim, todos nós somos filhos de Deus. Isso automaticamente nos permite estarmos interligados uns aos outros. No processo de cooperação para produzir o bem ou nos processos de cooperação para produzir o mal, também se pratica em conjunto. Então não tem nada de novo. A questão toda é, eu, agora tendo consciência disso, quero sempre buscar animar pensamentos mais nobres, mais justos. Não quero saber de ficar criticando ninguém. Já entendi que aqui é uma escola de desenvolvimento de almas, onde vamos ter que nos provar, onde quem planeja como se provar somos nós mesmos.
né? Hoje a humanidade está passando por uma prova muito difícil. Todo mundo tem um celular, que tem acesso à mídia, que tem acesso à notícia, assinou o seguinte compromisso antes de reencarnar. Podem me contar qualquer tipo de história, podem falar mal de quem quiser para mim. Eu não vou pensar mal de ninguém. Eu não vou mais animar pensamentos ruins. Nós sempre estamos nos desafiando, né? Então, só para a gente compreender isso, temos que animar um pensamento com mais esperança, com mais otimismo, com mais alegria. Ah, mas aconteceu isso, eu fiquei com medo. Ora, pede ajuda, pede amparo, busca vibrações mais nobres. Ah, mas eu só sei orar de olho fechado. Então, mas vai ter que evoluir para isso. Nem sempre você pode fechar o olho e fazer posição de rezar em qualquer lugar. Aí por isso você não ora? Né? Como o Emmanuel sempre explica, um trabalho querendo ser feito com a sensação de querer servir com amor e com carinho é uma prece. Então, quando você anima sentimentos mais nobres, é uma prece. Você não precisa articular palavras com a boca. Com o pensamento você pode fazer uma prece. Olha para um ponto fixo, olha para o céu, olha para um parafuso de uma carcaça. Foca lá no sextavado, então, enfim, um sextavado interno, uma cabeça Philips, olha para lá fixamente e faz uma prece. Se as imagens em volta estão te tumultuando, quem domina a sua consciência é você e ninguém mais. Então, o nosso potencial de produzir preces, buscar lubrificar a nossa alma com sentimentos mais nobres, é uma autonomia nossa. Autonomia total nossa. E temos sempre que usar esse recurso. Ah, eu me senti assim, me senti assado. Se reequilibra, se reestrutura, por que não? Só você, a não ser que você gostou da sensação de tristeza, de rancor, de desgosto. Aí você não vai buscar mudar isso, que gostou, né? E acontece isso com a gente. Temos que nos reconhecer, conhece-te a ti mesmo. Temos que nos reconhecer. Tem vezes que tem certos sentimentos, né, de raiva, fica zangada. A gente gosta. Nossa, foi tão bom ficar zangada. Né? Pôs dar uns coices, que não sei o que. É isso, a gente gosta. Não tem ninguém forçando a gente a isso, não. Nós procuramos. Então nós temos que ter essa cautela. Perceber um espírito, seja visualmente, seja por sensações fisiológicas, né, de batimento cardíaco, o que for. Pede ajuda, pede amparo. Reequilibra os seus pensamentos. Vibra em vibrações mais nobres, com ideais mais nobres, que você automaticamente já está ajudando mais ainda a quem quer que seja, num princípio que está sendo permitido, autorizado, de ligação. Permitido e autorizado. E patrocinado. Mediunidade, como a página inicial falou muito bem, e eu derramarei sobre todos vós as luzes, o Cristo vai derramar as luzes dele, ou seja, os potenciais dele ele vai derramar. Ou seja, ocorre com a autorização dele, com o patrocínio dele. Nada aqui funciona sem regra. Isso é uma utopia, achar que tem alguma coisa abandonada. Isso é a visão materialista, que acha que tudo é o acaso. Né? O planeta está girando desse jeito, é o acaso. Né? Desde que o planeta foi gerado até agora, foi tudo um acaso. Né? Você joga o celular velho seu, escada abaixo, bate, quebra. Lá embaixo você vai pegar um de última geração? Não vai, duvido. Não joguem, não precisa testar, por favor, né? Não façam isso. Não vai surgir um de última geração. Vou jogar meu computador velho e vou buscar lá embaixo os pedaços, vai ter um super computador. Não existe lei do acaso. Tudo é trabalho. Trabalho que levaram milhões de anos. Bilhões de anos. E que continua ocorrendo esse trabalho. Quando Cristo assumiu essa função, assumiu esse detalhe, foi antes do planeta ter sido construído. Ele já era o Cristo. Ele já era Cristo antes do planeta ser construído, fundado, estabelecido. Então temos que confiar no Cristo. Bem, se ele está acontecendo isso, ele está aguardando minha coparticipação de equilíbrio, minha coparticipação de pensamentos mais alegres, mais felizes.
Ah, mas às vezes eu fico andando na rua, sabe? Eu gosto de viver uma vida assim meio triste, né? Porque eu acho que a vida é meio triste. Isso não é a boa nova. Isso não é o sentimento da boa nova. O sentimento da boa nova é: chegou uma nova época, onde tudo será dinamizado para o progresso. E ele vai se fundamentar em você vibrar em outra frequência. Vibrar na frequência da alegria, do amor, da felicidade, da fraternidade, da brandura, da afabilidade, da doçura. Em todos os momentos. Vai tomar banho? Você está vibrando vibrações positivas. Você vai cortar a unha do pé? Você vai vibrar vibrações positivas. Obrigado, Senhor, por poder fazer essa manutenção básica do meu uniforme de trabalho. E você está ali, alegre, feliz, por estar podendo animar um corpo físico, onde tem 2/3 aguardando para poder fazer o mesmo e não tem essa chance. Não possuem essa chance. Ainda. Gente, reencarnar não é simples. Não é tão simples assim. Muitas pessoas falam assim: mas reencarnar é muito ruim. Claro, você já ganhou a encarnação, né? Você já está reencarnado. Por isso você fala que é ruim. Você vai desdenhar sempre daquilo que você já tem. Agora, quem está fora do corpo físico, implorando para ter uma experiência de uma família de amor, de carinho, de ter experiências diferentes, de poder dinamizar, de botar o seu próprio coração à prova, de desenvolver a boa vontade, a coragem, para buscar o caminho do bem, do amor. E por vezes ele não consegue fazer isso fora do corpo físico. Ele já está prisioneiro com um monte de ideias doidas, de várias encarnações entorpecedoras, em que ele não consegue se desvencilhar. Aí você reencarna, você consegue se desvencilhar. Apaga o passado e você fica ali no ritual mais simples do cadinho do lar, do cadinho do trabalho. Mas a gente não valoriza. A gente acha que é horrível reencarnar. Horrível é desencarnar e ficar prisioneiro a pensamentos perturbados e doentios que você não consegue desligar, porque o seu pensamento é contínuo. O seu pensamento é contínuo. Até isso nós somos blindados. Né? Você vai dormir, você acha que o seu pensamento desligou, embora você saiba que ele não desligou. Mas a sua sensação, quando acorda, é que desligou. Todo dia desligou. O que está desencarnado? Não desliga nunca. Não desliga nunca. Ele está sempre vivendo a consciência que ele tem, que ele anima, que ele vibra. Mas ele não sabe fazer prece, ele não busca, ele não conhece esses recursos. Pior ainda, ele não sabe lubrificar a própria consciência com pensamentos mais nobres, com ideais mais nobres. Ele não sabe buscar, elevar-se para buscar esses recursos. Então, tem muita coisa para fazer. O trabalhar com Cristo é uma semeadura de um trabalho gigantesco. E começa com esses pequenos processos. Mas eu vi um espírito. Mas eu vi... Ora por ele. Pede ajuda, pede amparo. Chegou na casa espírita, pede com mais afinco ainda, com mais detalhe, com mais coesão nesse sentido. Então, temos que dinamizar esses potenciais que a nossa alma já possui. Não é que, daqui a 20 anos só que eu vou ter isso. Não, nós já possuímos isso hoje. Hoje já temos esse recurso. E por vezes não empreendemos assim, sei lá, por medo. O que eu vou ganhar com isso? O que você ganha com isso? Você vai ganhar experiência em viver alguns minutos produzindo um bem e produzindo sentimentos benéficos maiores do que você produziu ontem. E isso tende a se expandir. É essa experiência que a gente vai viver, né? Então, gente, paramos aqui na 12, né? Desculpa, a gente não conseguiu avançar. A gente retoma aqui. Na próxima a gente tenta acelerar um pouco mais. Eu vou deixar aqui marcado. A 12 a gente continua. E vamos ver se na próxima a gente tenta avançar um pouco mais para daqui a pouquinho estar entrando no ensaio teórico sobre as aparições, né? Que é o CTU. Mas como esse aqui é bem longo e vale a pena a gente conversar sobre essas questões, esses detalhes, que por vezes a gente não consegue conversar em lugar nenhum. A verdade é essa. Então a reunião de estudo ele tem esse objetivo também, né? Que a gente possa colocar os nossos pensamentos, nossas sensações, e a gente vai conversando sobre isso tudo. Especialmente dinamizando na direção do exemplo do Cristo. A mediunidade
com o Cristo, com ideais do Cristo, com objetivos do Cristo. Sempre, né? Então, eu vou fazer a prece de encerramento, que já estouramos o horário faz tempo, né? Desculpa aí. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, todos os recursos que nos são ofertados, tanta harmonia, tanta beleza, tanta estrutura de amor, representações de amor tão sublimes em todas as manifestações da vida. Dai-nos força, Senhor, para colocarmos o nosso coração à prova, para amarmos mais, tolerarmos mais, compreendermos mais as imperfeições uns dos outros, perdoarmos as ofensas, para assim ofertarmos o nosso coração com mais afabilidade, com mais doçura em todos os momentos e situações. Dai-nos força, Senhor, para que possamos realmente caminharmos com mais consciência, com mais reflexão sobre a lei de progresso, para entendermos que tudo anima, todas as leis divinas animam o nosso destino para a frente, para o progresso. Obrigado, Senhor, por tudo. E assim damos por encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite.